Olá, queridos alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Michele Santos, professora do melhor componente que existe, que é justamente História. Então, acompanhem comigo o objeto de conhecimento desta aula. Aula de número 5, objeto de conhecimento, as repúblicas americanas e o detalhamento e independência das 13 colônias americanas, Estados Unidos da América. Vamos à nossa aula? Olá, queridos! O tema desta aula é Independência dos Estados Unidos da América, que acontece no dia 4 de julho de 1776. Nesta aula, nós vamos saber os detalhes, para que houvesse essa independência. Então, para isso, nós viemos aqui, à frente do Monte Rushmore, Aqui é uma representação desse monte, certo? Que fica, claro, nos Estados Unidos, e onde estão esculpidos os rostos, de 4 presidentes dos Estados Unidos. A saber, George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos, Thomas Jefferson, autor da Declaração da Independência, assim também como Theodore Roosevelt. Quem foi esse cara? Conquistou o maior conhecimento e liberdade de expressão, e também Abraham Lincoln, que vai lutar pela paz do país durante a Guerra Civil. Certo? A independência dos Estados Unidos, ela foi declarada no dia 4 de julho, como eu mencionei para vocês há pouco, e colocou fim ao vínculo colonial que existia entre as 13 colônias, nome pelo qual a região dos Estados Unidos era conhecida, e a Inglaterra. Então, essas 13 colônias americanas, elas estavam sob o domínio inglês, certo? E elas tinham algumas particularidades, algumas diferenças em relação ao tipo de colonização que foi aplicado a esta região. Então, vamos verificar quais são essas diferenças. Então, para nós falarmos de colonização da América do Norte, precisamos entender que ela foi dividida em duas partes, Tinham duas características diferentes: as colônias do Norte e as colônias do Sul. Como é que eram caracterizadas as colônias do Norte, professora? Eram colônias de povoamento. Então, se eram colônias de povoamento, eram pequenas propriedades rurais. Eles praticavam ali a policultura. O que seria a policultura? A produção de diversos gêneros alimentícios, até porque eles trabalhavam para sua subsistência, ou seja, para a sua própria alimentação, para o seu próprio desenvolvimento. E isso vai acabar desenvolvendo nas colônias do Norte um mercado interno, ou seja, entre as próprias colônias do Norte, nós vamos observar este mercado. Já as colônias do Sul vai ter uma característica diferenciada, até porque o clima das colônias do Sul ele vai ser um pouco mais quente. Então, os produtos que vão ser produzidos lá vão ser voltados para o mercado externo. Então, vamos observar as colônias de exploração. Enquanto no norte nós temos a colonização e colônias de povoamento, no sul teremos uma colonização de exploração, com a característica de latifúndios. O que seriam latifúndios? Grandes propriedades rurais que apenas produziam, cultivavam um único tipo de alimento, caracterizado pela monocultura. A saber, nesse período aí, a produção de algodão principalmente, certo? Com a mão de obra utilizada era o trabalho escravizado, enquanto as colônias do norte utilizavam o trabalho livre. E como já mencionei anteriormente, essa produção ela era voltada para o mercado externo, ou seja, para a metrópole, no caso aí, para a Inglaterra. Então, nesse mapa, nós temos aqui a divisão, certo? Podem observar ali as cores, das colônias do norte, a do centro, que tinha esse meio termo, e as colônias do sul, ok? Então, isso é só para a gente caracterizar essa colonização, mas vamos ao contexto da independência das 13 colônias americanas ou dos Estados Unidos. Dentro do seu contexto, nós temos a Guerra dos 7 Anos. Acompanhem comigo. Guerra dos 7 Anos foi um evento que ocorreu entre 1756
em 1763, como vocês podem observar aqui, como o próprio nome fala, né, 7 anos, porque durou 7 anos, né, professora? É claro, né? Esta guerra, né, ocorreu entre França e Inglaterra. Precisamos entender que, nesse contexto, França e Inglaterra eram duas grandes potências que visavam ali a hegemonia econômica e política dentro da Europa. Então, os dois territórios, né, estavam sempre em constantes rivalidades. E, nesse contexto, eles vão disputar o Vale do Rio Ohio, que é nos Estados Unidos, ou seja, nas 13 colônias americanas, e a Índia. Professora, mas qual é a importância do Vale do Rio Ohio? Essa região, ela era estratégica e era alvo de disputa entre a França, a Inglaterra e também os povos indígenas nativos da região do território americano. E havia também neste local, né, no Rio Ohio, um grande comércio de pele. Então, quem vencesse, né, o controle dessa região teria um ponto comercial estratégico muito lucrativo. E era isso que esses dois países, né, estavam buscando. E em relação à Índia, é justamente a questão de estabelecimento de rotas comerciais e também de exploração e domínio econômico no continente, né, no território da Índia, ok? Então, vamos observar que haverá uma disputa colonialista, a Inglaterra, as 13 colônias norte-americanas, e a França, né, que tem ali a região do Canadá, que faz fronteira com os Estados Unidos atualmente, certo? Então, quais serão os eventos dessa Guerra dos 7 Anos? Em 1754, nós temos no Vale do Ohio, ou do Rio Ohio, George Washington, né, que ele vai comandar ali esse processo, né, da Guerra dos 7 Anos. Em 1756, nós temos a Declaração Oficial da Guerra e em 1763, o Tratado de Paris. Quais são as consequências da Guerra dos 7 Anos? Nós temos a vitória inglesa, a França perde colônias e são os primeiros passos para a independência dos Estados Unidos. Mas, professora, o que tem a ver uma guerra entre França e Inglaterra com a independência dos Estados Unidos? Tem tudo a ver. Quando a guerra termina, a Inglaterra, né, ela fica com uma grande dívida, certo? E ela precisa justamente arrecadar recursos financeiros para poder estabilizar a sua economia. Certo? Então vamos lá ao contexto para a independência dos Estados Unidos, justamente gira em torno da Guerra dos 7 Anos, certo? A França, ela perde territórios para a Inglaterra, tanto no território americano como também na Índia, certo? Lá na região próxima à Índia. Colônias norte-americanas possuíam uma certa autonomia política com a presença de assembleias locais. Então, antes da Guerra dos 7 Anos, havia o que nós chamamos de negligência salutar. O que seria isso? Seria justamente um certo afrouxamento nas regras mercantilistas nesse processo de colonização em relação da metrópole com a colônia. Então, as colônias norte-americanas não tinham aquela restrição econômica, certo? Em relação às suas práticas comerciais, como havia em outras regiões do território americano. Só que com o fim da Guerra dos 7 Anos, haverá o aumento da carga tributária inglesa das 13 colônias americanas, certo? E vamos verificar também uma limitação da expansão colonial dos colonos. O que vai acontecer nesse processo, né? Quando acaba a Guerra dos 7 Anos, os colonos eles são proibidos a expandir a área a oeste do Vale do Rio Ohio. Mas por que isso acontece? Naquela região do Vale do Rio Ohio, havia a presença de muitos indígenas americanos. Então, a Inglaterra, para evitar gastos com a proteção dos colonos, né, porque investiria em recursos financeiros para proteger os colonos e também para evitar conflitos diretos com esses indígenas, eles proibiram, né, que os colonos americanos eles acabassem ali expandindo o seu território. E claro que isso vai gerar vamos dizer assim, um certo desconforto em relação aos colonos. Por quê? Eles lutaram porque eles queriam ter mais territórios, eles queriam aumentar sua área de poder. Só que eles foram proibidos pela coroa.
certo? E isso também vai ocasionar o aumento de impostos. Então, acompanhe comigo quais são os impostos que serão colocados neste momento, né? Vamos lá. Vamos verificar a Lei do Açúcar, de 1764. O que dizia essa lei? A partir desta data, né, havia um imposto maior sobre a questão do melaço e do açúcar que era produzido nas 13 colônias americanas. A nossa próxima lei, que é a Lei do Selo, de 1765. O que dizia esta lei? Dizia o seguinte, que todos os documentos, ou até mesmo cartas, né, deveriam ter um selo. E claro que esse selo ele deveria ser pago. Então, qualquer documento escrito que era veiculado dentro das 13 colônias precisaria ter este selo para ele ter validade, certo? E claro que isso vai gerar um descontentamento para os colonos americanos. A nossa próxima lei é a Lei Townshend. O que diz essa lei? Ela vai aplicar impostos em relação aos produtos que os colonos eles importavam. E eles importavam produtos justamente de quem? Da Inglaterra. Então, claro que a Inglaterra ela vai aumentar esses impostos sobre tudo que é comercializado dentro das 13 colônias americanas, aumentando a carga tributária para esses colonos. E, por fim, nós temos em 1773 a Lei do Chá. O que dizia esta lei? Houve a questão de o monopólio comercial do comércio, né, justamente do chá, pela Companhia das Índias Orientais. Então, eles tinham esse monopólio e vendiam o chá por um preço absurdo. E claro, né, que nesse momento a população ela vai se indignar, ela vai ficar muito chateada com essa situação em relação a essas imposições que a coroa inglesa estava dando a eles. Então acompanhe a seguinte animação. Era uma vez no ano de 1773, nas 13 colônias britânicas da América do Norte, um povo cansado de pagar impostos demais sem ser ouvido. A Inglaterra cobrava impostos pesados, até mesmo sobre o chá. E o pior, os colonos não podiam escolher representantes no parlamento inglês. Eles diziam, sem representação, nada de tributação. Por que temos que pagar por um chá que nem podemos escolher de quem comprar? Isso não é justo. A Companhia das Índias tem monopólio. O povo tá farto. Numa noite de dezembro, um grupo de colonos decidiu agir. Disfarçados de indígenas, invadiram os navios britânicos carregados de chá. Mais de 300 caixas de chá foram jogadas no mar. E isso ficou conhecido como a Festa do Chá de Boston. Mas o rei não achou graça nenhuma. Respondeu com leis duras, fechando o porto de Boston. Isso revoltou ainda mais os colonos que começaram a se unir. A Festa do Chá de Boston foi o estopim. 3 anos depois, as colônias declararam independência, um passo importante para o nascimento dos Estados Unidos da América. Uma festa que não teve bolo, mas mudou a história. Observaram na animação a questão da Festa do Chá de Boston, que foi uma reação natural dos colonos americanos em relação à imposição da lei do chá. E claro, né, que a coroa inglesa não vai aceitar isso da melhor maneira possível e vai aplicar mais leis, que é justamente as leis intoleráveis. O que eram essas leis, professora? Então, essas leis, acompanhem comigo. Temos a lei do fechamento do porto de Boston. O que dizia essa lei? Fechava o porto. Fechava o porto até que os colonos pagassem pelo chá destruído. Essa lei, ela vai, né, causar desemprego e escassez de produtos. A economia de Boston foi gravemente afetada. Haverá também a lei do governo de Massachusetts, acho que é assim que pronuncia,
retirava a autonomia política da colônia. Qual era a importância desse território? Essa região de Massachusetts, ela era um importante centro político, econômico e social também. Para vocês terem ideia, essa região possuía uma taxa de analfabetismo bem baixa e havia também uma certa diversidade econômica. Então, no momento em que há essa lei intolerável, a função da coroa inglesa era justamente desestabilizar a economia dessas 13 colônias. E aí, de acordo com essa lei, né, haveria a retirada da autonomia política da colônia. O governador dessa região seria nomeado diretamente pelo rei e limitava as reuniões populares. Por que ele limitava essas reuniões? Justamente para que não houvesse, né, uma organização vamos dizer assim, de revolta, certo? Desses colonos. A lei do julgamento justo, a administração da justiça, autorizava que oficiais britânicos fossem julgados na Inglaterra e não nas colônias. E muitos viam isso como uma licença para abusos sem punição, porque funcionava da seguinte maneira: um oficial britânico cometia um crime na colônia americana, e aí essa pessoa ia para a Inglaterra. Será que realmente haveria um julgamento justo com esse cidadão lá na Inglaterra? Aí era uma interrogação que ficava na cabeça dos colonos. E também a lei do alojamento das tropas, ou também a lei do aquartelamento. O que dizia essa lei? Que os colonos americanos eram obrigados a hospedar e alimentar soldados britânicos em suas casas ou estabelecimentos. De acordo com essa lei, né, os colonos eles saíam das suas casas, entregavam para essas tropas britânicas por conta dessa lei que estava ali no contexto das leis intoleráveis, ok? Então, qual vai ser a reação, né, americana face às leis intoleráveis? Vimos que as leis intoleráveis elas foram uma reação da Inglaterra em relação à festa do chá de Boston. Mas também as colônias americanas vão reagir a essas leis intoleráveis. E nesse momento haverá a unificação das colônias americanas. Lembram que eram 13 colônias? Então, cada colônia tinha sua própria regra, suas próprias leis. Cada uma vivia de acordo com o melhor convinha a ela. Mas com esse processo de aplicação de medidas cada vez mais severas a todas essas colônias, elas vão se unir, nascendo assim um sentimento de nacionalismo, um sentimento assim de pertencimento, de união. E neste momento haverá a criação do primeiro Congresso Continental em 1774. De acordo com esse Congresso Continental, né, houve ali a reunião da maioria dos representantes das 13 colônias americanas, certo? Neste momento, há o crescimento do sentimento revolucionário e uma influência iluminista, com Locke, Montesquieu e Rousseau. Quem são essas pessoas, professora? São justamente pensadores iluministas que eles vão trazer em suas teorias, né, em suas ideias revolucionárias, a questão da defesa da liberdade, da defesa da vida, vai também trazer em seu âmbito, né, em suas questões e suas ideias filosóficas, a divisão dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, e também a questão de contrato social. O que seria esse contrato social? O governante ele está representando o povo. E olha só, dentro desse contexto das leis intoleráveis, dessa aplicação dessas leis em relação às colônias americanas, eles pagavam impostos, mas não tinham representação política. E era esse o grande X da questão para os colonos americanos. Nós pagamos cada vez mais impostos, mas o que a gente recebe em troca? Nada. A gente só paga cada vez mais impostos e a gente não recebe e também não tem uma representação política, ok? Continuando.
Vamos observar que acontecerá também a organização política dos colonos. Em 74, né, com o primeiro Congresso Continental da Filadélfia, representantes das colônias se reuniram para protestar contra as leis intoleráveis e boicotar produtos britânicos. Neste momento, a intenção desse congresso era enviar um representante colono americano para falar com o rei inglês para que essas leis elas fossem diminuídas, elas fossem mais brandas. Mas a resposta inglesa não foi favorável às colônias americanas, certo? E neste momento, né, o que vai acontecer? Vai acontecer o contrário. Há uma resposta negativa do rei inglês e também o envio de várias tropas para combater esses colonos que estavam querendo reivindicar algum direito. E isso vai trazer as primeiras batalhas que nós vamos observar a partir de 1775. As batalhas de Lexington e também de Concord, e o início do conflito armado. Isso vai ocasionar, né, vai favorecer a formação do Segundo Congresso Continental em 1776. De acordo com esse congresso, haverá a redação da Declaração da Independência, que vai ser proclamada em 4 de julho de 1776, escrita por Thomas Jefferson, como nós falamos há pouco aqui, que ele está representado neste nosso monumento americano, certo? Então, todas essas questões, né, vão ser discutidas, vão ser trabalhadas para que houvesse, de fato, a Declaração da Independência. Certo? E começam aí as guerras de independência entre 1775 a 1783. Acompanhem comigo. Há um conflito desigual com a superioridade bélica e britânica. Guerra de guerrilhas versus, né, batalhas formais. Neste momento, vamos observar que o exército britânico ele é profissional. Já o exército continental é formado por soldados, indígenas e africanos escravizados. Ou seja, eles não tinham um aparato, né, de guerra, não tinham armamentos, não tinham material bélico que pudesse combater ao exército britânico. Mas, como a Inglaterra possuía alguns, né, desafetos internacionais, esta guerra vai fazer com que os países que tinham essa rivalidade com a Inglaterra entrem nesse conflito, ajudem os colonos americanos para derrotar a Inglaterra, certo? Então, vamos observar o apoio internacional com a França, Espanha e Holanda ajudando os colonos neste momento para enfraquecer o poderio da Inglaterra. Certo? Então, vamos às batalhas. Guerra de Independência dos Estados Unidos, nós temos aí umas 3 batalhas principais. Em 1775, nós temos, né, Lexington e Concord, que é o início do conflito armado, é quando o rei inglês, né, envia justamente tropas armadas para o território norte-americano para combater os colonos revolucionários. Em 1777, temos a Batalha de Saratoga, em que haverá uma vitória decisiva dos colonos por conta das táticas de guerrilha que eles vão adotar dentro desse momento de guerra. E essa vitória dos colonos vai atrair, né, justamente a França a entrar na guerra. E quando a França entra na guerra, né, há uma reviravolta, porque os colonos americanos começam a ter aí acesso a um material bélico para derrotar as forças inglesas. E em 1781, nós temos a Batalha de Yorktown, em que nós temos o cerco final com apoio francês e a derrota definitiva dos britânicos, certo? Então, essas são as batalhas mais ou menos principais que existiram durante esse processo de independência. E no final haverá o Tratado de Paris, em 1783. Alguns até chamam esse tratado também de Tratado de Versalhes, certo?
O que acontece com esse tratado? Há um reconhecimento oficial da independência dos Estados Unidos pela coroa britânica. Então, para um território ser independente, é preciso que haja um reconhecimento oficial desta independência, certo? Vamos verificar também a redefinição de fronteiras e o fim da dominação inglesa nas colônias norte-americanas. Então, nesta guerra, nós vamos observar que a Inglaterra ela vai sofrer alguns abalos, né? E vai trazer também outras consequências desse processo de independência dos Estados Unidos. O que vai acontecer? Os Estados Unidos da América vai ser uma nação com ideias republicanas e iluministas. Haverá a elaboração da Constituição em 1787 com o federalismo, a divisão dos poderes, lembrando que são 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, a soberania popular e mandatos eletivos. O que seriam mandatos eletivos? O presidente ele era escolhido para exercer o poder em determinado período de tempo, certo? Haverá também a Carta de Direitos, em 1791, em que nós vamos observar 10 emendas à Constituição, garantindo os direitos dos cidadãos. O que seriam essas emendas? Seriam como se fossem leis que foram acrescentadas à Constituição. E lembrando que a atual Constituição dos Estados Unidos ainda é esta, né, produzida no momento do processo de independência dos Estados Unidos, certo? Vamos observar inspiração para outras revoluções. Detalhe, a independência dos Estados Unidos ela também é conhecida como uma revolução americana. Mas, professora, por que revolução? Porque ela mudou a estratégia, mudou o tipo de política, de economia, a estrutura, né, do território com a aplicação e com o uso do federalismo. Tudo isso vai ser novidade dentro do contexto, né, do século XVIII, século XIX, em que nós vamos observar aí a independência de vários territórios. Então, o primeiro território que vai adotar essas características vai ser justamente os Estados Unidos e vai ser inspiração para outras revoluções, como a Revolução Francesa, em 1789, a Revolução Haitiana, em 1791, e também independências na América Latina no geral, certo? Então, essas são as principais consequências que vamos observar. Mas a gente fala tanto de liberdade, e essa liberdade é para todo mundo? O que vocês acham? Todo mundo que participou desse processo de independência, todas as pessoas que estavam no território americano, tiveram essa liberdade? Acompanhem comigo. Escravizados. Temos a cláusula dos 3/5. Professor, o que seria essa cláusula? É o seguinte, a população negra escravizada ela era maior que a da elite branca, certo? Então, na contabilização, para ter representantes vamos dizer assim, legislativo, era contado apenas 3, né, justamente 3 escravizados a cada 5. O que isso quer dizer? Nós tínhamos 5 escravizados, mas apenas 3 eram contabilizados, certo? A cláusula da fuga de escravos. Bem, nós observamos no início da aula que havia uma diferença entre as colônias do norte e as colônias do sul. As colônias do norte, ela tinha o trabalho livre. As colônias do sul possuíam o trabalho escravizado. Então, a fuga de escravizados nesse período, ela era constante. Então, o que ficou acordado na Constituição? Que os escravos que fugiam do sul para o norte, eles deveriam ser devolvidos da melhor forma possível, né, de uma forma pacífica, para o sul, certo? E vamos observar também a proibição de proibir o tráfico de escravizados até 1808. O que quer dizer isso? Durante 20 anos, né, o Congresso, a legislação, não poderia proibir o tráfico de escravizados. Trocando em miúdos, quer dizer o seguinte, que durante esses 20 anos, de 1787 até 1808, estava permitido o tráfico de negros escravizados, certo? Em relação às mulheres, observem comigo,
não podiam votar e nem ocupar cargos públicos. As mulheres, elas só poderiam votar, só começaram a votar a partir de 1920, e elas estavam subordinadas aos homens, né, que poderiam ser os pais ou os maridos. E em relação aos indígenas, não eram reconhecidos como cidadãos, eram considerados estrangeiros, e havia também a política de expulsão e deslocamento. Por que isso acontecia? Para que a Inglaterra, para que os Estados Unidos eles pudessem ali ter maior controle em relação à dominação do território. E, por último, os negros livres e ex-escravizados não tinham direitos iguais aos brancos, e leis segregacionistas elas foram impostas, com discriminação no trabalho, restrições ao voto e à educação. Então, vocês observaram que houve esse interesse pela luta pela liberdade, porém, essa liberdade não era aplicada a todas as pessoas que estavam no contexto ali da independência dos Estados Unidos, certo? Então, esse é o contexto da independência dos Estados Unidos, né, que é conhecida também como Revolução Americana, e seus desdobramentos. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.